Stefano Cossenza, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol. Tudo jóia? Stefano presencial aqui conosco e corre lá para o YouTube para quem quiser nos assistir, @CBN Grandes Lagos. Hoje estamos aqui com um cirurgião plástico, Isso mesmo. Dr. Wagner Lopes. Seja bem-vindo, bom É dia. um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje. Vamos falar um pouquinho então de um assunto que é muito bacana e muito rotineiro para mim. Nós Exatamente. vamos falar uma coisa que tanto os homens quanto as mulheres gostam. Na verdade, o público feminino é muito maior, mas nos últimos 2, 3 anos o público masculino tem aumentado bastante na procura de uma nova definição corporal. Então, sobre Lipo HD, quando a estética e saúde caminham juntos. Legal. Ô Wagner, antes da gente começar, conta um pouco da sua experiência como preceptor, para o pessoal saber da Muito importância. bacana isso, Stefano. Na verdade, eu já tenho 20 anos, né, de cirurgião plástico. Eu fiz cirurgia plástica na Unicamp, lá o foco era muito em face. Eu fui para os Estados Unidos muitos anos atrás de rinoplastia, cirurgias faciais. E o tempo foi passando. Se você analisar alguns anos atrás, o cirurgião plástico era aquele que faz tudo, né? Hoje esse cenário mudou. Até que 7, 8 anos atrás eu tive meu primeiro contato com a Lipo HD. Porque para mim a lipoaspiração, para quem não sabe, a lipoaspiração foi inventada por Dr. Yves Guerrari-Lou, um cirurgião plástico francês, e ele apresentou pela primeira vez ao mundo em 1980 no Congresso Brasileiro de Fortaleza. Só que na verdade era só uma extração de gordura, e assim foi ao longo de todos esses anos. Até que surgiu um gênio da cirurgia plástica chamado Dr. Alfredo Royos, cirurgião plástico colombiano de Bogotá, e ele começou a enxergar o corpo de uma maneira artística. Então nós não somos retos, existem curvas, reentrâncias. E ele então o professor Royce passou a explorar melhor essa musculatura, essas curvas todas. E quando eu tive realmente o primeiro contato com essa cirurgia, eu já sabia que seria algo diferente, eu me encantei e realmente caí de cabeça nesse nicho. Ô, doutor, só explica para o nosso ouvinte, porque a Lipo HD é uma tecnologia mais recente, é uma definição que dá ao corpo? Os A, gominhos, vamos dizer Vamos lá, assim? é importante essa pergunta, porque quando eu comecei a fazer a Lipo HD, eu lembro que minha esposa falava, não fica falando toda hora sobre isso, porque as mulheres não querem gominho, é mais coisa de homem. Não é bem assim, tá? Aham. Então, na verdade, a Lipo HD não é uma tecnologia, é uma técnica. São coisas diferentes. A lipoaspiração clássica, como eu falei, é a retirada de gordura, ponto, sem definição alguma. Na Lipo HD a gente retira a gordura, só que ao mesmo tempo hoje eu faço a Lipo Ultra HD, que eu aproveito essa gordura e coloco dentro de feixes musculares para realmente valorizar a musculatura. Mas de quem que vocês acham que vai ficar melhor? De uma pessoa sedentária ou de quem já tem o hábito de treinar? A resposta é óbvia, né? Então, Stefano, é um dos critérios mais importantes que eu defino hoje no consultório e nas aulas, que a gente dá muita aula em congressos, é a seleção correta do paciente. Hoje está aí a cirurgia plástica funcional, que nada mais é do que a medicina integrativa aplicada na cirurgia plástica. Existe um preparo metabólico do paciente. A gente deve operar o paciente que não está inflamado. Isso muda o jogo e muda o resultado. E voltando ao assunto de tecnologia, então, além das duas técnicas, de Lipo HD e Lipo Ultra HD, a gente usa muitas tecnologias que aumentam a segurança, que acho que é dos principais pontos críticos aí que as pacientes tanto têm medo, a segurança da paciente é aumentada. Porque ao invés de começar a cirurgia já fazendo a retirada da gordura, a gente emulsifica, eu derreto a gordura com um aparelho chamado Vaser. Então a gordura que está na forma sólida passa a ficar na forma líquida, diminui sangramento e me permite uma aspiração maior. Nossa. Aí depois eu venho com o Diamond, que é um vibrolipoaspirador de alta tecnologia, para coletar a gordura. Depois fazemos os enxertos 100% com ultrassom, então eu tenho visão direta da musculatura. E a gente finaliza a cirurgia com um aparelho de retração de pele, para a pele não ficar solta, então a pele gruda mais.
Então são 4 tecnologias e 2 técnicas. Incrível como vem evoluindo, né? Antes Muito era interessante. Era super agressivo, É. né? Você via. O Stefano, na residência em Campinas, eu não gostava de lipo. Eu achava uma cirurgia realmente maçante. Era só a cânula. Então a gente fazia 2 horas de lipo e saía esgotado. Hoje as cirurgias são até um pouco mais longas, mas você sai extasiado, porque realmente você esculpiu o corpo da paciente. Ontem mesmo eu operei uma paciente que mora nos Estados Unidos, mora na Flórida e veio para ser operada por mim. Na hora que você vai mostrar fotos, vídeos do pós-operatório, ela até me mandou uma frase depois: doutor, como é bom a gente ser surpreendida com o resultado. Eu esperava algo bonito, mas não como isso que o senhor me proporcionou. Então isso vale a pena. Com certeza. Ô, doutor, e assim, a gente vê muito a questão das mulheres, aquelas que engravidam, que têm filhos, e aí depois elas emagrecem, mas não voltam a ter o corpo. Como que funciona isso? Assim? Ótima pergunta. Eu opero pacientes jovens que nunca tiveram filhos, claro, mas meu público maior, disparado, é de mães. Então hoje meu maior público é daquela mulher de 28, 30 anos até os 45, 50. Porque hoje a mulher acaba tendo filho um pouquinho mais velha, né? Quanto a mulher que não tinha o hábito de treinar mesmo, ela tem quase 100% das vezes a diástase da aponeurose do músculo reto abdominal. Que esse nome feio que eu acabei de falar? A musculatura do abdômen abre. Então a mulher fica com aquele estômago alto que elas falavam, né? Ou se a gente examinar e pedir para o paciente deitar e for tentar fazer um abdominal, o dedo entra assim. Então é que a musculatura está frouxa. Então, obrigatoriamente, aí a gente tem que fechar essa musculatura. Ontem eu fiz isso. Então, junto com a minha Lipo HD, eu fechei a musculatura, só que para reforçar ainda mais, eu coloquei um pouquinho de gordura dentro desse músculo. Por quê? Porque eu sei que essa pessoa treina. Então, vai ser incrível, porque ela vai otimizar esse resultado. E na parte das costas, que eu sempre começo pelas costas, lipoaspiro tudo e lipoaspiro braço, culote e termino com uma super definição glútea, que virou uma marca minha, realmente as mulheres gostam bastante. Então a mamãe, acho que você ia chegar nisso, né, Stefano? A mamãe que tanto se preocupa em tentar ficar um pouco melhor, ela vai voltar a ter o corpo de antes ou até melhor. E sempre eu vejo que é importante falar da questão da saúde, né? Que não adianta nada você não ter um hábito saudável. Não faz milagre, então, né? Eu tento me posicionar de uma maneira muito firme na rede social, batendo muito nessa tecla, né? Então, às vezes parece um pouco agressivo, mas não. Hoje eu não opero mais pessoas obesas sedentárias. Ah, mas o outro colega opera e está tudo bem. Está tudo bem. Você tem que definir o que você quer comprar. Se você quer um resultado de alta qualidade, de um resultado de excelência, o mínimo que você tem que fazer é se cuidar. E quando a gente fala se cuidar, é não comer açúcar todo dia para a mulher. O homem não pode tomar álcool todo dia. Onde a gente sabe que tem glúten, evita. Tudo isso é inflamatório. Quando a gente inflama, a gente incha. Então o resultado sempre vai ser pior. E eu peço, para vocês terem uma ideia, 2 folhas de exames. Tudo que tiver de alterado, a gente vai estabelecer aí esse equilíbrio antes da cirurgia. Senão nem as tecnologias pegam direito. Eu falei do aparelho de retrair a pele, né? Se o paciente tiver com uma insulina alta, com uma hemoglobina glicada alta, a pele não gruda. Nossa. Então você está usando uma Ferrari numa estrada de terra. Entendeu? Não faz sentido. Então é melhor, ao invés de não usar, não operar. Tá. E as mulheres que nunca tiveram filhos? Elas são indicadas também? É super indicada a mulher que quer ficar mais definida. Assim, é o que eu falei agora há pouco. O meu público maior é de mãe. Operar uma mulher de 25 anos no lípara, nunca teve filho, é legal para mim? É maravilhoso. Porque essa mulher tem mais colágeno, o homem tem mais colágeno, então a pele já mais firme. Então a definição fica ainda maior. Então sim. É o tipo da pessoa que vai na academia, mas não tem aquela definição que ela gostaria de ter para ir para a praia. E o que é mais legal, Stefano, não parece operado.
Eu ia te perguntar isso da naturalidade. Sim, porque antigamente, acho que eu sou mais velho da mesa aqui, mas antigamente a gente ia à praia, a mulherada tava tudo com a barriga reta. Aham. E sem bumbum, né? Porque Sim. os cirurgiões faziam só a parte da frente e deixava reta. Hoje, você faz uma lipo HD, tá todas aquelas curvas, você não tem certeza se a mulher está operada ou não, ou mesmo o homem. Mesmo porque são pessoas que treinam. Então, isso que é legal. Disfarça muito bem e fica natural. Doutor, aproveitando que você falou do homem, né? E você disse no início da conversa que nos últimos 2 anos aumentou muito a procura. A que você acha que se deve isso? Ó, o público homem, no meu consultório, o que mais aumentou agora são os maridos, você acredita? Viu a mulher fazendo. E sabe uma coisa legal que eu penso? O casal tem que estar bem. Uhum. Não adianta um só dos dois se cuidar e o outro não. A conta não fecha. Uhum. Porque uma hora você vai querer se expor de uma maneira e ele vai ter ciúme. Ou vice-versa. Então, os homens estão se cuidando mais por esse motivo. E mesmo porque, do mesmo jeito que o homem quer estar ao lado de uma mulher bonita, por que não a mulher? Né? Eu acho que a gente tem que como achar esse equilíbrio. Muito machismo, né? Achar É. que só Besteira, mulher tem que ser besteira. bonita. Tem que se cuidar. Eu, né? o público de homem gay era sempre muito grande na Lipo HD, só que hoje o público hétero aumentou absurdamente. Então tem os dois públicos. Interessante. E como que você vê a questão de alinhar as expectativas com o paciente? Para eles não acharem que algo milagroso vai acontecer. E também hoje nas redes sociais a gente vê alguns abusos e vê que as pessoas prometem resultados. Então, como alinhar a expectativa? Dr. Wagner, estou indo no seu consultório. Como fazer isso para que não frustre a expectativa? Aí a gente entra até numa parte importante, né, que é a parte jurídica, a parte legal da coisa. Devido ao meu posicionamento, hoje raramente a gente atende pacientes muito acima do peso. Mas acontece. Mas sabe o que é mais incrível? E normalmente vai o casal. Eu estou com 2 cirurgias fechadas para esse ano. Não agora, mas daqui 3, 4 meses. De pacientes acima do peso, que estão acompanhando com a minha esposa, que faz essa parte de emagrecimento. E estão falando, doutor, a gente veio aqui... A paciente falando, porque eu quero ser operada pelo doutor. Eu quero que o doutor me opere. E eu sei que o doutor não vai me operar agora. Então eu vim aqui para saber o que a gente vai fazer. Eu acho cases incríveis, né? Porque ela vai mudar comportamento, Stefano. Ela vai mudar a vida dela. Uhum. E sabe o que eu te falo mais? Se a mulher parar de comer besteira, o marido vai parar também e os filhos vão parar. Então, eu estou fazendo bem para a família e não só apenas para uma paciente. Então, é aí que entra essa parte. Se a pessoa não treinar ou comer errado, hoje ela raramente me procura. E o que eu sempre falo, que o Dr. Royos fala, a Lipo HD não termina na mesa de cirurgia. 1 ano depois, você pode estar muito melhor. E quando a gente fazia a lipo tradicional, que a gente não cobrava nada disso... Vocês devem conhecer pessoas que perdem uma cirurgia de contorno corporal em Exato. 6 meses, 1 ano. Porque quantas vezes eu ia passar visita no quarto, tinha bombom. A paciente acabou de fazer uma lipo, tinha bombom. Não, isso não é brincadeira, isso é verdade. Hoje, se tiver, eu jogo fora. Ou eu distribuo porteira para as enfermeiras, mas não dá para paciente que acabou de fazer uma lipo comer. Inclusive, eu tenho todos os protocolos, tá, de orientação nutricional. Uhum. Por exemplo, no primeiro mês pós-lipo, você não vai treinar. Eu te libero para treinar com 20 dias. Uhum. Mas nos primeiros dias você não vai treinar. Então, não coma carbo. Uhum. O carbo é importante para entrar na musculatura, mas quando a gente está treinando. Então vamos um pouquinho mais para proteína, vamos tomar bastante líquido. Então todo esse suporte aí de pós-operatório a gente dá para otimizar resultado. E aquela paciente, eu não gosto de beber água, eu não gosto... Maravilha, Eu prefiro tomar coca, doutor. Não serve para a mesma Então, coisa. essa paciente, Stefano, não dá para operar hoje. Se a paciente não beber aí 2 litros, 2,5 litros, 3 litros de água, que é pelo menos 2,5 litros, né? Não dá para operar. E a questão das pacientes
que elas engordam e depois vêm cobrar resultado? Ótima pergunta. Isso aí Complicado, hein? era complicado. É. Era complicado. Hoje, se você for fazer uma consulta comigo de contorno corporal, antes de você entrar na minha sala, você vai fazer uma bioimpedância. Bioimpedância não é balança, é uma balança ultramoderna. Então lá eu vou ver a porcentagem de gordura corporal, quantidade de massa magra que você tem, a porcentagem de gordura visceral que você tem. Dependendo disso aqui, dessa bio, eu já contraindico a cirurgia, tá? A visceral, por exemplo, tem que estar 10, 11 no máximo. Então você pega uma de 18, ela já vai estar consciente que eu não vou operar. Mas vamos lá. Paciente bonitinho, de gordura de 10, visceral, uma corporal de 30, que a gente vai tentar chegar nos 25. Fez a lipo, ficou mais incrível ainda, a bio dela vai melhorar mais ainda, mas voltou 8 meses depois. Ah, doutor, acho que sobrou gordura, hein? Ah, é? Vamos ver sua bioimpedância como tá. Se a bioimpedância mostrar que ela tá com mais gordura do que antes, acabou. Ela tá comendo errado, ela não tá treinando. Então, eu tô protegido em relação a isso. Então, a bioimpedância para nós hoje é fantástica, né? Porque eu acho que você analisar a composição corporal e é uma segurança também, porque você está mostrando comprovadamente o que está acontecendo. Ô, doutor, e com as canetas emagrecedoras, ficou mais fácil de não voltar ao corpo antigo? Ó, boa pergunta. Vocês deveriam trazer a minha esposa aqui um dia para falar sobre isso. Legal. Porque Fica a dica. o uso da TIRS é fantástico e quando existe indicação, mas jamais sem acompanhamento médico. Sim. E hoje a gente vê isso aí sendo vendido em bar, em restaurante, em qualquer lugar. O pessoal aplicando na rua. Exatamente. Virou. Mas a minha esposa, por exemplo, então ela vai fazer um pool de aminoácidos, vai fazer vitaminas e vai cobrar a academia. Porque se você usar o Mounjaro, a TIRS, a hepatida, e apenas e não fizer mais nada, você vai perder massa gorda e massa magra. Então, vocês estão ouvindo de mim aqui agora, daqui a alguns meses, daqui a um ano, vocês vão ver um cenário devastador no Brasil e talvez no mundo, chamado obesidade sarcopênica. O que é isso? As pessoas estão emagrecendo, né? Todo mundo que vocês conhecem, de cada 10 tem 8 tomando, aplicando. Uhum. Só que poucos estão treinando de verdade. Então, o que vai acontecer? Todo mundo vai tomar TIRS hepatite pro resto da vida? Não. Uma hora tem que parar, né? Quando ele parar, não tem mais músculo. Só que ele vai voltar a engordar. Então vai ser a pessoa obesa sem músculo. Vai ser um cenário horroroso. Assim, a pessoa vai estar doente mesmo. Aí vai ter que procurar um médico de novo. Mas, voltando para mim, a cirurgia plástica é incrível. Uhum. Dá para usar sim, mas em caráter anti-inflamatório. Não só para perder um pouquinho, ok? Sim. Mas, por exemplo, eu tenho um protocolo, depois de 30 dias eu faço na paciente que eu acho adequado 2, 3 doses baixas para ajudar a desinflamar e desinchar mais rápido. Legal. Legal mesmo. Interessante. Mas levando em conta que antes da cirurgia tem que parar no mínimo 21 dias antes por orientação dos anestesistas. Né? E aquela paciente que é tabagista? Não, tabagista também não dá para operar. Esse cenário mudou, né? Antigamente a gente operava muito, mas como hoje a tendência no meu consultório é operar pessoas saudáveis, não tem lógica chegar alguém que fuma lá. Se fumar, eu vou pedir no mínimo 30 dias para parar. Ela vai ter que assinar um termo que ela parou de fumar. E se ela mentir para mim, na verdade, ela vai estar se prejudicando, né? Importante o termo, né? Que a gente sempre fala aqui do médico deixar muito claro e colocar no papel para não ter problema depois, porque a gente sabe que tem, né? Não, e essa questão do tabagismo prejudica muito. E as pessoas acham que é uma chatice do médico, mas muito pelo contrário, né? Podem ter muitas intercorrências. Rapaz, mas eu acho que devido a toda essa minha mudança Não existe mais. Não tem mais. Isso é legal do meu consultório. Não chega fumante. Uma pessoa, eu posto na academia todo dia. A pessoa acha que eu vou operar alguém que fuma? Aí é o que eu falei, você entra na loja que você quiser para comprar a roupa que você quiser. No meu consultório ninguém vai me convencer a operar estando totalmente... Não falamos nem de droga, né? Mas aí é coisa inconcebíveis, né? Não tem como... Mas você tem sentido ou é porque seu público está sendo esse?
uma diminuição no consumo Não, diminuiu de muito. bebidas e de tabaco. Você sabia que na Holanda, eu tenho uma paciente que mora em Amsterdã, né? Ela falou que há 2 anos já, a Heineken fica lá, né? Há 2 anos que a venda de Heineken Zero ultrapassou a Heineken normal, Olha. a nível mundial. Então, essa geração mais saúde aí, tanto que assim, quando a gente era mais novo, tinha as boates. Hoje quase Uhum. não tem boate, a molecada É. se encontra em academia. Ainda bem. É muito legal Sim. isso, né? É uma mudança mesmo. Claro que eles ainda bebem e tal, mas eu acho que a quantidade vai ser cada vez menor, viu? Isso é legal. Demais. Não, eu vejo assim, na nossa. A gente tem uma confraria que a gente tomava 10, 11 garrafas todo encontro. Agora tá caindo para 8, tem vezes que são 6 garrafas. E vocês estão e envelhecendo e não estão aguentando mais. Não, mas assim, a gente tem tirado da rotina a bebida. E você vê que as pessoas antes tomavam. uma tendência. Cara, você se acostuma a coisas boas e a coisas ruins, né? Que nem eu falo da musculação. Ah, ninguém gosta de treinar. Você tem que gostar do que o treino te proporciona, da mudança que ele dá no seu corpo, né? Mas fica... É que eu sou viciado, né, em treino, mas fica... Quem treina mais ou menos, fica 10 dias sem treinar. Ixi, é uma novela para voltar. E eu já sou o contrário. Quando eu vou para a Europa, para os Estados Unidos, eu levo roupa, pode estar frio, porque eu não me sinto bem se eu não treinar. E vou tomar minha cerveja, meu vinho, meu uísque, tudo de maneira regradinho, né? É que faz parte da rotina, né? Porque eu tenho que ter minha vida social também. Com certeza. Maravilha. Dr. Wagner Lopes, cirurgião plástico, dando uma aula aqui no Café Saúde e Direito. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, porque, na verdade, é um prazer falar sobre a Lipo HD, que é um tema que eu tanto gosto. E sabe o que é mais incrível? Poucos sabem. Todo mundo confunde muito a Lipo HD. Então é isso, foi um prazer e eu estou à disposição quando vocês quiserem. Muito obrigada. Obrigada, Stefano, por mais uma coluna. Até semana que vem. Até semana que vem.